Sabe, às vezes eu penso que o carinho é como um vidro molhado. Escorrega fácil das mãos. A gente acha que está segurando algo precioso, mas quando olha de perto, percebe que aquilo escorreu, que o gesto não era tão puro assim. Tem abraços que parecem afagos, mas que na verdade têm o peso de uma corrente. Sorrisos que vêm com uma nota de cobrança escondida, como se por trás de cada gesto doce houvesse um contrato silencioso dizendo: eu te dei isso, agora você me deve algo. E por algum motivo, a gente assina esse contrato sem ler. Talvez por medo de ficar sozinho. Talvez porque fomos educados a acreditar que amor é isso. Um jogo de dar e cobrar. Um teatro de afetos calculados. Eu me pego pensando nas pessoas que sabem usar o carinho como faca. Não uma faca que corta de uma vez, mas uma que vai desgastando a pele. Como se o amor fosse uma lâmina fina e invisível que vai raspando a alma aos poucos, até você sentir que está se dissolvendo. É estranho como a manipulação mais eficaz nunca grita, nunca se mostra. Ela sorri, acaricia, te chama pelo nome como se fosse a coisa mais linda do mundo e enquanto isso vai roubando sua capacidade de respirar sozinho. E você, bobo, agradece. Porque é difícil recusar algo que chega com a máscara do amor. O mais curioso é que ninguém ensina a gente a reconhecer esses venenos doces. A gente cresce ouvindo que amor é cuidado, que carinho é sempre bom, que se alguém te trata com delicadeza, você deve se sentir especial. Mas não nos dizem que, às vezes, essa delicadeza é apenas um golpe bem dado. Um jeito de nos tornar dóceis, como se fôssemos animais que precisam de migalhas de afeto para não fugir. E, no fundo, não é sobre amor. É sobre poder, sobre controle, sobre o medo do outro ser livre demais e não olhar mais para você. Tem algo triste nisso, porque o verdadeiro carinho não cobra. Ele não coloca coleira. Ele não diz, eu te abracei, agora você me deve. O verdadeiro carinho não precisa se justificar. Ele acontece e pronto. Não deixa ferida, não pesa. Mas estamos tão acostumados ao contrário, tão habituados ao amor como moeda de troca, que às vezes nem percebemos quando estamos sendo comprados com um abraço. E eu fico pensando em quantas vezes já aceitei esse tipo de abraço. Quantas vezes já agradeci por um gesto que, no fundo, me diminuía. A verdade é que é difícil demais dizer não para algo que parece amor, mesmo quando sabemos que é só manipulação. A gente engole o nó na garganta e diz tudo bem, porque aprenderam a gente a acreditar que quem recusa carinho é ingrato. Você já parou para pensar em quantas vezes aceitou um afeto com medo? Não com desejo, nem com alegria, mas com medo do que aconteceria se dissesse não. O carinho pode ser uma arma tão poderosa que você nem vê quando está no alvo. É um veneno lento, doce, que te faz sorrir enquanto te enfraquece. E é por isso que eu penso, talvez a forma mais cruel de violência emocional seja aquela que vem embalada como presente. Aquela que te faz acreditar que você é amado, quando na verdade só está sendo mantido na coleira de alguém. Às vezes me dá raiva pensar nisso. Raiva de mim, das pessoas, de como a gente se acostuma com migalhas. De como chamamos de amor coisas que são só medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinho. No fundo, o medo é o grande arquiteto desses relacionamentos onde o carinho é uma arma. Porque é sempre o medo que faz a gente aceitar tudo. Aceitar um toque falso, um beijo sem alma, um abraço que te aperta só para você não escapar. E a gente fica lá, parado, acreditando que isso é o máximo que podemos ter. Quando, na verdade, merecíamos algo que não nos apertasse até perder o ar. Eu fico me perguntando quando foi que a gente começou a confundir amor com poder. Talvez sempre tenha sido assim. Talvez desde que o mundo é mundo, alguém descobriu que podia prender outra pessoa com palavras doces. Que não precisava gritar, não precisava mandar, não precisava bater, bastava sorrir do jeito certo e tocar do jeito certo. Porque o carinho, quando usado como arma, é um truque antigo. É sedução. É chantagem silenciosa. É saber exatamente qual botão apertar para você não se sentir inteiro sem aquela pessoa. E isso, meu amigo, isso é um tipo de prisão que nem sempre tem chave. Eu conheci gente que usava o carinho como faca de dois gumes. Gente que te dava um beijo na testa e, na mesma respiração, te fazia sentir que você era uma criança incompetente, incapaz de sobreviver sozinho. É como se dissessem, eu te amo tanto, mas veja bem, você nunca vai ser nada sem mim. E a gente acredita, porque somos frágeis, porque no fundo só queremos ser amados. E quando alguém diz que nos ama, ainda que esse amor seja uma corrente, ainda que esse amor nos afogue,
A gente se agarra como se fosse o último bote no meio do oceano. Mas amor não deveria ser bote. Amor deveria ser mar. Um mar que você pode mergulhar sem medo de se perder. O problema é que esse tipo de afeto distorcido vicia. É como açúcar. A gente sabe que faz mal, mas quando falta, o corpo treme. Porque, por mais tóxico que seja, ainda é um gesto, ainda é um olhar. E qualquer olhar, por mais carregado de controle, parece melhor do que o vazio. E é aí que mora a armadilha. Porque quando você começa a aceitar qualquer forma de carinho só para não ficar sozinho, você se torna escravo. Escravo da aprovação alheia. Escravo da falsa doçura. E no dia em que você tenta sair dessa teia, a pessoa que te manipulou vai dizer que você está sendo ingrato, frio, egoísta, e você quase acredita. Quase volta. Porque é difícil acreditar que amor verdadeiro não cobra. É difícil acreditar que carinho de verdade não te torna menor. Eu me pergunto quantas vezes, por medo, a gente escolheu a coleira mais bonita. Porque sim, algumas coleiras são de veludo, algumas têm até perfume, e a gente usa como se fosse colar. Mostra para o mundo e sorri. Olha como sou amado, a gente diz. Sem perceber que está preso. Sem perceber que não consegue dar um passo sozinho. E talvez a parte mais triste seja essa. A gente agradece a prisão. A gente confunde as barras da gaiola com proteção. E quando alguém tenta abrir a porta, a gente quase se ofende. Porque já não sabe viver sem aquele carinho, mesmo que seja um carinho que dói. Eu queria dizer para você agora, nesse silêncio da noite, que existe um outro tipo de afeto. Um que não pesa. Um que não cobra. Um que não te faz sentir pequeno. É raro, mas existe. É um gesto que vem sem condições. Um abraço que não prende. Um olhar que não exige nada em troca. E quando você encontra isso, percebe que todo o resto era só ilusão. Todo o resto era teatro. Mas para chegar lá, para reconhecer o que é verdadeiro, é preciso primeiro aprender a dizer não para o falso. E isso dói. Dói como arrancar um espinho que já está cravado há anos na pele. Mas é preciso. Porque o afeto, que é manipulação, nunca vai te deixar crescer. Ele vai te manter ali parado, sempre pedindo aprovação, sempre esperando a próxima migalha. Às vezes eu acho que viver é isso. Aprender a separar o abraço que liberta do abraço que prende. E olha, isso não é fácil. Porque a diferença é sutil. Às vezes é só uma palavra, um tom de voz, um silêncio carregado. Mas lá no fundo você sente. No fundo, você sabe quando algo é amor ou quando algo é poder disfarçado de amor. A gente sempre sabe. Só não quer admitir. Porque admitir significa ter que enfrentar a solidão. E ninguém quer ficar sozinho. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ficar sozinho é menos doloroso do que ser amado como refém. É menos doloroso do que ser um boneco nas mãos de alguém que te acaricia apenas para garantir que você não vai embora. Então, talvez a grande pergunta que fique, depois de tudo isso, seja: você sabe reconhecer um carinho que é liberdade? Ou está tão acostumado com coleiras que já acha que nascer preso é normal? Talvez seja a hora de olhar nos olhos desse afeto e perguntar: você me ama ou me controla? E se a resposta vier carregada de silêncio, talvez seja o momento de soltar a corrente e aprender a caminhar sozinho. Porque o verdadeiro carinho nunca vai te cortar as asas. Nunca. Sabe, quando eu penso em tudo isso, percebo que o mais assustador não é o carinho que vira arma, mas o quanto a gente se acostuma com ele. A gente se acostuma com pouco. É quase vergonhoso admitir isso. Mas a verdade é que aceitamos migalhas porque fomos treinados para acreditar que é o suficiente. Um carinho falso ainda é um sinal de vida no deserto emocional. A gente aceita porque tem medo do silêncio. O silêncio nos apavora. E assim vamos engolindo qualquer toque, qualquer gesto, qualquer palavra que nos faça acreditar que estamos vivos para alguém. Mas será que estamos? Eu vejo tanta gente tentando sobreviver em relações que não passam de um jogo de poder maquiado de cuidado. O carinho que diz: eu estou aqui para você, enquanto esconde o: mas você tem que estar sempre aqui para mim. É uma prisão sutil, feita não de grades, mas de pequenos elogios, pequenos favores, pequenas lembranças do quanto você seria nada sem a outra pessoa. É um carinho que enfraquece, que deixa a gente sempre devendo algo, sempre em dívida emocional. E dívida emocional, meu amigo, é a pior de todas, porque você nunca paga. Nunca. E tem outra coisa. Existe um prazer doentio em manipular alguém com afeto. Quem faz isso raramente se vê como vilão, ao contrário. Se vê como cuidador, como alguém que ama demais. Olha como eu faço tudo por você, eles dizem. Mas não é amor. É domínio.
É como segurar uma marionete pelas cordas e sorrir, dizendo que está dançando com você, quando na verdade está apenas te guiando para onde quer. E você dança, sem perceber, achando que a escolha é sua. É preciso uma coragem absurda para cortar essas cordas, para dizer, eu não quero mais esse tipo de carinho. Porque cortar essas cordas é ficar nu, sozinho, sem nenhuma garantia de que alguém vai te amar de verdade. E é aí que a maioria recua. Volta para a gaiola, agradece pelas grades, finge que está tudo bem. Mas no fundo, bem no fundo, há sempre uma voz baixa sussurrando. Isso não é amor, isso é medo. Eu penso muito em como a infância molda isso. Desde pequenos, somos ensinados que o afeto é condicional. Que para ser amado, você precisa ser bom, precisa tirar notas altas, precisa obedecer, sorrir, não chorar. Quando a gente cresce, carrega essa lógica para os relacionamentos. Achamos que, se não nos moldarmos ao outro, se não aceitarmos tudo, até os gestos que machucam, vamos ser abandonados. E o abandono é a pior ferida. Mas será que é pior do que viver acorrentado? Será que vale a pena manter uma coleira no pescoço só para não sentir o vento gelado da liberdade? Eu queria que você pensasse agora, enquanto me ouve, em quantas vezes já se pegou agradecendo por um carinho que te diminuía. Quantas vezes disse obrigado a um toque que te deixava menor, que te fazia sentir que devia algo em troca. O verdadeiro carinho não deixa rastros de culpa. Ele não faz você se sentir fraco, não te mantém em dívida. Ele te solta, te deixa leve. Se você não se sente assim, talvez não seja amor. Talvez nunca tenha sido. E há um ponto que ninguém gosta de ouvir. Às vezes somos nós que manipulamos. Sim, não adianta fingir inocência. Quem nunca deu um gesto de carinho esperando algo em troca? Quem nunca sorriu só para não perder a atenção do outro? Existe um lado cruel em nós. Um lado que quer ser amado mesmo que seja à força, mesmo que seja usando truques baratos. E talvez reconhecer isso seja um passo para entender que o amor verdadeiro começa onde acaba o desejo de controlar. É uma dança livre, onde cada um pode sair do salão a qualquer momento, sem culpa, sem dívida, apenas porque é livre. E eu sei. Eu sei que o que estou dizendo parece distante da vida real, parece filosofia barata, conversa de madrugada. Mas não é. Olha ao redor. Veja quantas pessoas estão presas em relações que as devoram. Quantos chamam de carinho aquilo que é só controle disfarçado? Quantos confundem dependência com amor? É como beber veneno só porque vem num copo de cristal. É bonito, é brilhante, mas ainda é veneno. Às vezes o melhor ato de amor é ir embora. Não para castigar o outro, mas para não se perder. Porque tem gente que não vai soltar sua coleira nunca. Vai te segurar com 1000 abraços, 1000 palavras doces e você vai pensar que isso é amor. Mas não é. É medo de te perder. E quem ama de verdade não tem medo de perder. Quem ama confia no espaço, no silêncio, na ausência. O amor verdadeiro não sufoca, não exige que você prove nada, não coloca preço nos gestos. Ele apenas existe. E é por isso que é tão raro. Você já sentiu um carinho que não pede nada? É quase assustador. A gente estranha. Fica desconfiado. Acha que tem algo errado porque estamos acostumados com o jogo da troca. Mas quando isso acontece, quando alguém te abraça só porque sim, sem cobrar presença, sem te prender, você percebe que tudo o que teve antes era só uma sombra. Era só uma cópia mal feita. E talvez isso seja o mais difícil. Admitir que vivemos a vida inteira aceitando migalhas, porque nunca tivemos coragem de esperar o pão inteiro. Eu sei, parece duro demais, mas a vida é dura mesmo. Ela não vai colocar bandeiras dizendo, cuidado, aqui o carinho é manipulação. Você precisa aprender a sentir, a reconhecer o peso das mãos que te tocam. Se te pesa, se te prende, se te faz sentir menor, não é amor. Pode até ser carinho, mas não é amor. É apenas uma forma de poder. Um poder macio, delicado, mas ainda poder. Eu gostaria que você se perguntasse agora, quem na sua vida te ama de verdade? Quem na sua vida te dá um carinho que não pede nada em troca? E se a resposta for ninguém, talvez seja a hora de olhar para dentro. Talvez seja a hora de aprender a se dar esse carinho, sem condições. Porque, no fundo, é isso que nos salva. O amor próprio não é vaidade, não é narcisismo. É a única defesa contra esse jogo sujo de afetos que nos prendem. Quando você se ama de verdade, não aceita coleira, não aceita migalha, não aceita sorriso falso. Você quer algo inteiro ou nada. E no final é isso que quero te dizer hoje. Que o verdadeiro carinho não é moeda, não é chantagem, não é faca escondida. É só carinho. Um gesto limpo, como a chuva que cai sem escolher onde vai molhar. A pergunta é,
Você está disposto a esperar por esse tipo de amor? Ou vai continuar aceitando qualquer migalha só para não sentir o gosto amargo da solidão? Porque se for assim, talvez a solidão seja, de fato, mais honesta do que muitos abraços que você já recebeu. E quando você deitar a cabeça no travesseiro, talvez essa seja a pergunta que não vai te deixar dormir. O carinho que me dão me liberta ou me prende? Sabe quando a noite avança e o mundo inteiro parece suspenso? É nessa hora que os pensamentos mais incômodos aparecem, aqueles que a gente esconde durante o dia. E hoje, enquanto falo, eu sinto como se estivesse atravessando a pele fina de uma verdade que a gente não gosta de encarar. A verdade de que o carinho, quando é usado como arma, deixa cicatrizes invisíveis. Cicatrizes que ninguém vê, mas que sangram sempre que alguém encosta nelas. Você já sentiu isso? Aquele abraço que, em vez de curar, abre feridas. Aquele eu te amo, que, em vez de aquecer, te aprisiona. Pois é. Talvez o pior do veneno não seja o gosto, mas a forma como ele nos faz confundir dor com amor. Eu penso na vida como um quarto escuro, cheio de portas. Algumas portas são abertas com gestos suaves, com afeto verdadeiro, com liberdade. Outras são trancadas por mãos que dizem, eu cuido de você, mas que na verdade estão te empurrando para um canto. E o pior é que a gente chama isso de amor. A gente se encolhe e chama de amor. É quase trágico. Eu vejo tanta gente se perdendo nessa confusão. Pessoas que poderiam voar, mas ficam com as asas dobradas porque alguém disse que o céu é perigoso demais. Pessoas que aceitam uma coleira em troca de um pouco de atenção, em troca de uma palavra bonita. Como se ser amado fosse uma barganha, uma negociação barata. E se eu te dissesse que você não precisa disso? Que você pode ser amado de outro jeito? Eu sei, parece conversa de quem não entende nada da vida. Mas é verdade. Existe um carinho que não te prende, que não te sufoca, que não te faz sentir pequeno. E se ele não existe por aí, então é você quem precisa criar esse carinho. Em você. Com você. Porque só quando você entende que não precisa de migalhas, só quando você aprende a caminhar sozinho, é que você para de aceitar essas armadilhas que vêm embrulhadas em laços bonitos. Você já percebeu como algumas pessoas só são gentis para garantir que você fique? Como algumas palavras doces são só formas de te manter na coleira? Isso não é amor. Nunca foi. Amor não é medo. Amor não é dívida. Amor não é um teatro onde você tem que merecer o palco todos os dias. Amor é presença. Amor é escolha. E escolha nunca pode ser feita com medo. Nunca. Então talvez a pergunta que você precise se fazer agora seja: quantos dos meus relacionamentos são, de fato, escolhas livres e quantos são apenas prisões enfeitadas? Às vezes, me dá uma vontade louca de chacoalhar o mundo e gritar: parem de aceitar carinho que dói. Parem de acreditar que amor é sempre difícil, que amor tem que doer para ser verdadeiro. Isso é mentira. É uma mentira que contaram pra gente. E a gente engoliu como se fosse a única forma de existir a dois. Mas não precisa ser assim. Não deve ser assim. Se o carinho que te dão pesa mais do que te conforta, então não é carinho, é uma corrente. E correntes, por mais polidas que sejam, ainda são correntes. Eu sei que não é fácil. Sei que existe um abismo no momento em que a gente percebe isso. É como pular sem saber se tem chão. E muitas vezes a gente volta correndo para o conhecido, para a coleira macia, para o abraço que sufoca, mas que pelo menos é abraço. Porque o vazio parece insuportável. Mas deixa eu te contar uma coisa. O vazio é mais honesto do que um amor falso. O vazio te dá espaço para respirar. O vazio é o terreno onde algo verdadeiro pode nascer. Então, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ficar sozinho. É aprender a se dar o carinho que nunca te cobrará nada. E se alguém voltar, se alguém chegar com um carinho que não te pede nada em troca, você vai reconhecer, vai sentir, porque vai ser leve. Não vai ter medo, não vai ter cobrança, não vai ter aquela sombra de culpa atrás do sorriso. Vai ser como o sol depois da chuva, como respirar fundo sem medo de perder o ar. E quando isso acontecer, você vai perceber que nunca mais vai querer voltar para a coleira. Agora, talvez a única coisa que reste dizer é que você precisa se perguntar: quem é dono do seu silêncio, do seu riso, do seu corpo? Quem está segurando as cordas invisíveis que você nem percebe? Talvez seja a hora de cortar uma por uma, mesmo que doa. Porque só quando você corta as cordas é que descobre o tamanho real das suas asas. E sim, talvez você caia algumas vezes. Mas cair por escolha própria é melhor do que viver suspenso nas mãos de quem te controla.
Eu te peço agora, enquanto essa voz ainda ecoa na sua noite, não aceite mais carinho que vem com corrente. Não aceite abraço que te cobra, beijo que te prende, palavra que te diminui. Se você sentir que algo pesa, solta. Não importa quem seja, não importa há quanto tempo esteja com você. Solta. Porque o amor verdadeiro é aquele que te deixa livre. E liberdade, meu amigo, liberdade é o único lugar onde o carinho pode ser real. Se essa voz fizer algum sentido, se tocar alguma ferida, faz um pacto com você mesmo hoje. Daqui pra frente, só o afeto que liberta. Só o toque que não te prende. Só o amor que não precisa ser mendigado. O resto, por mais bonito que pareça, não é seu. Nunca foi. Se você chegou até aqui, talvez alguma palavra tenha te cutucado por dentro, como uma pedra no sapato que você nem sabia que estava lá. Talvez um pedaço dessa fala tenha se agarrado à sua memória, te fazendo pensar nos abraços que já recebeu, nos eu te amo que vieram cheios de arame farpado escondido. E se algo em você se reconheceu, se sentiu esse incômodo, então talvez seja a hora de não guardar isso só para você. Talvez alguém precise ouvir o que você ouviu agora. Talvez alguém esteja preso numa coleira invisível e nem tenha percebido. Então, se isso fez sentido, deixa esse like, compartilha com alguém que vive esses silêncios pesados, com alguém que precisa entender que carinho de verdade não cobra nada, não sufoca, não manipula. E se você quiser continuar escutando essas conversas noturnas, esses monólogos que são quase confissões, se inscreve aqui. Porque a Voz Antropo é isso, um lugar onde a gente fala do que quase ninguém tem coragem de dizer. Se essa mensagem fez você sentir algo, mesmo que tenha sido só um desconforto leve, leva ela com você. E quem sabe, deixa ela ecoar no ouvido de alguém que precisa ouvir. Porque a liberdade começa quando a gente entende quais abraços nos libertam e quais são apenas um jeito delicado de nos prender.